Tá, essa é uma reunião do grupo de pesquisa do AgroFood e Franchising. A gente faz reuniões uma vez por mês, mais ou menos, e a nossa ideia nessas reuniões é sempre trazer trabalhos, trazer coisas que estão acontecendo, ou sugerir temas de pesquisa, coisas que a gente acha legal de estar compartilhando. Hoje, especificamente, a gente vai aproveitar a reunião para falar do EMAC. Então, o EMAC foi o European Marketing Academy, um encontro que a gente participou em Budapeste, de 27 a 29 de maio, e no EMAC foram 7 professores da SPM. Daqui a pouco, nas fotos, quando eu mostrar, eu vou mostrar fotos dos professores que foram, dos professores que a gente tem contato no exterior, que são nossos colegas, e explicar um pouco esse clima, né, do evento, até para incentivar vocês a irem para o EMAC do ano que vem. Eu acho que o nosso papel é fazer com que mais e mais pessoas consigam estar submetendo, estar participando, porque são eventos muito legais, assim, são vivências muito boas. E a nossa vontade aqui é que vocês queiram ir. Esse é o intuito básico. A ideia de hoje é começar com a Érica, que teve um paper que a Lu apresentou no EMAC, que é da Érica. No meu, a Vanessa não conseguiu vir, ela está de férias. A Vanessa é um caso de sucesso do PPGA nosso, porque ela estudou com a gente, estudou no nosso um duplo diploma 1 ano na Noruega. Aí, depois que ela terminou os 2 duplos diplomas, né, Brasil e Noruega, de doutorado, ela conseguiu um pós-doc, agora ela está em Galway, que é na Irlanda, e agora ela acabou de conseguir um emprego, viu, Silvio? Acho que nem o Silvio sabe. Como professora de 5 anos, um contrato de 5 anos, numa universidade em Dublin. Então, como ela está Que mudando de legal. emprego, ela teve que sair de férias e ela não pôde vir, porque a ideia era que a Vanessa falasse do paper dela também aqui. Mas é para a gente ver que, assim, não é só Brasil, a gente pode inventar carreira internacional, a gente pode ir evento para fora. A ideia é trazer essa vontade em vocês, porque Ela não tudo fez o começa na mestrado conosco vontade. também, Thelma? Ela fez mestrado com a gente e doutorado com a gente, ela fez os E dois. na administração? Tudo comigo, Ah, tudo com o BPGA, eu achei que com... talvez fosse no MPCC. Não, tudo com a gente, mestrado e doutorado. E tudo começou, Silvio, numa reunião da BF, que ela sentou do lado do professor Eduardo Spersa, ela era funcionária da BF, que nem vocês, funcionária da Claro, funcionária... E o professor Spersa, mas vem fazer mestrado com a gente, você vai gostar. Isso foi em 2013. Agora, 10 anos depois, está ela lá fechando o contrato e indo trabalhar em Dublin como assistant professor, numa carreira internacional bem bacana. Então, é só Coroado de sonhar. publicações, né? Exatamente. Tem que sonhar e publicar, é verdade. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. A ideia é a Érica começa, depois eu falo, depois a Lu fala. E a gente abre para vocês perguntarem. Se quiserem perguntar no meio também, fiquem à vontade. Então, Bem, legal. Obrigada pela introdução. Está dando eco, é isso? Não. Então, obrigada pela introdução, tá? É uma alegria estar aqui com vocês. Hoje é o dia 10 de agosto, né, 11 horas da manhã, e então a gente inicia aí com a Érica. Érica, por favor, suba ao palco. Tá ótimo, obrigada. Vou apresentar aqui a minha tela. Obrigada. Se você pudesse apresentar também, é bacana. Claro. Primeiro, obrigada pelo convite, professora Thelma e Lu. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Érica, eu trouxe até uma breve apresentação sobre mim aqui. Eu estou há 12 anos no segmento de CRM, dados, análises. 7 desses anos foi em empresas de varejo nacional e multinacional. Então, eu tive no Magalu, tive na C&A Online. Sou graduada em comunicação social pela UNB, sou especialista em marketing direto pela Bend, mestre em comportamento do consumidor pela SPM, e hoje eu atuo no segmento de farma, sou gerente sênior de uma área que a gente chama de Martech aqui dentro, né? Então foi um percurso bem legal desenvolver essa pesquisa aqui dentro da SPM, um ambiente com tantas mentes importantes que a gente tem, que me ajudou bastante nessa pesquisa.
Bom, falando sobre esse estudo, né, vou tentar ficar aqui no tempo de 15 minutos, vou tentar ser sucinta, mas fiquem tranquilos para fazer qualquer questionamento. Primeiro vamos falar sobre o problema da pesquisa, os objetivos, a justificativa, o nosso referencial, o percurso metodológico e, por fim, as conclusões e contribuições gerenciais. O meu problema de pesquisa é qual o papel da lealdade na relação, na adesão, no uso e na permanência em um programa de fidelidade, né? O que eu buscava aqui era entender qual era essa relação entre lealdade, de fato, e programa de fidelidade. Eu vim de varejo, essa motivação veio muito dessa minha trajetória no varejo, de participar do desenvolvimento de programas de fidelidade, de desenhar alguns programas de fidelidade, queria entender isso cientificamente, como ocorria mesmo. Então, os objetivos eram investigar a função da lealdade na participação dos consumidores em programa de fidelidade, especificamente no varejo brasileiro, e, de forma secundária, identificar os motivadores para adesão a esse programa de fidelidade e comportamentos decorrentes dessa adesão. Avaliar também a influência do programa de fidelidade no comportamento de compra do participante e na relação de lealdade que ele desenvolve com a marca. Isso porque a gente está passando por um amplo processo de transformação digital, o que também tem transformado as práticas nos programas de fidelidade, ou seja, se mantém atual revisitar esse tema, porque ele tem se transformado, né? Os programas de fidelidade hoje são diferentes dos programas de fidelidade que explodiram ali na década de 90. Nem empresas e nem consumidores entendem ou se beneficiam completamente das oportunidades que um programa de fidelidade oferece. E existe uma falta de consenso grande na literatura e uma dispersão também muito grande em relação aos programas de fidelidade, inclusive no recorte do segmento de varejo, né? E a gente vai ver mais para frente que existem inúmeros estudos sobre esse tema, né? É um tema que já foi amplamente discutido, mas cada estudo usa uma metodologia diferente, aborda um tipo de programa diferente, então não existe um consenso a respeito desse tema. Então, ainda se torna relevante continuar estudando o programa de fidelidade. O referencial teórico foi dividido em duas grandes linhas. A primeira, lealdade, né? Isso faz parte do nosso problema, então era muito importante conceitual, que era lealdade, e eu optei por seguir a linha que é uma das mais difundidas, que é essa defendida por Dick Basu, de que lealdade é dividida entre lealdade atitudinal, ou seja, uma atitude positiva, uma relação com a marca, e a comportamental, que é traduzida em comportamento de compra mesmo, algo mais pragmático. E a segunda linha, programa de fidelidade, né? Era importante aqui conceitual que a gente entende como programa de fidelidade, que é um sistema de ações coordenadas que atua na tomada de decisão do indivíduo, e ele muda a dinâmica dessa tomada de decisão, porque ela deixa de ser de curto prazo e passa a ser dinâmica, ou seja, o indivíduo ele passa a contemplar múltiplos períodos, ele passa a olhar para o futuro, o que ele vai ganhar com essa compra para tomar a decisão de efetivá-lo. Nosso percurso metodológico, ele foi composto por 3 etapas. A primeira que foi uma revisão bibliográfica, e foi nesse momento que eu entendi o quanto esse tema de programa de fidelidade já era explorado e o quão dispersa era a literatura, e por isso se fez necessário fazer uma revisão sistemática sobre o assunto, para então partir para uma pesquisa de campo. Essa pesquisa de campo foi feita através de um estudo fenomenológico, com uma abordagem qualitativa. Então, foram entrevistadas 11 pessoas em uma entrevista em profundidade, com um roteiro semi-estruturado. E essa amostra foi uma amostra por conveniência, associada à técnica de bola de neve, né? Então, a gente ia entrevistando essas pessoas, elas iam indicando outras, e foi assim que a gente desenvolveu essa coleta de dados. E depois essa análise foi feita através de uma análise de conteúdo qualitativa, dividida em 3 etapas. Foi a primeira redução desses dados, né? Eu comecei tabelando essas respostas e reduzindo essas respostas para a gente encontrar padrões ali. Depois a apresentação e, por fim, a conclusão.
E nós tivemos 4 grandes conclusões, né? A primeira delas é que o desconto, ou seja, a recompensa monetária direta e imediata, o desconto é o principal motivador para que uma pessoa entre em um programa de fidelidade. Ele entra se tiver essa proposta de ter um benefício econômico. E ele tem uma função importante na mudança de comportamento em longo prazo. É diferente do que se imaginava no começo, né? Que o desconto ele tinha uma atuação no curto prazo, mas a atuação dele é no longo prazo, porque a partir do momento que a pessoa passa a experienciar essa recompensa repetidamente, acessar o desconto repetidamente, ela desenvolve a percepção de que ali tem uma vantagem e ela abandona o comportamento de pesquisa na concorrência, né? Esse é o fenômeno que Taylor e Nelson descrevem como fenômeno do comportamento recompensado. E que eu trouxe uma fala de um dos entrevistados que exemplifica bem isso. No começo eu fazia a mesma busca em todos. Então eu ia até o busca-pé da vida e olhava valores. Eu nem busco mais. Posso estar perdendo dinheiro? Posso, mas não procuro mais. Passou a ser mais vantajoso algumas vezes e eu comecei a fazer os benefícios do tempo. Então eu falei, cara, nesse valor eu nem olho, eu vou lá direto. Então ele acessou algumas vezes o desconto e entendeu que naquele lugar ele sempre teria uma vantagem. Então ele deixou de olhar para a concorrência. A segunda conclusão é que o acúmulo de pontos, que é aquele que permite trocar por produtos, e a gente entende isso como uma recompensa não monetária indireta e tardia, ao contrário do desconto, ele tem uma função no curto prazo, porque ele estimula o aumento do comportamento de compras com o objetivo de alcançar aqueles pontos e aquele benefício. Esse é o fenômeno da pressão de pontos, descrita por Taylor e Nelson, né? E ele funciona quando esses prêmios, eles de fato têm uma percepção de qualidade, né? Quando eles têm algo relacionado a um nível de luxo, como panelas muito de alta qualidade, né, que não são tão acessíveis, que o programa Pão de Açúcar, por exemplo, costuma fazer. Uma fala de candidato, de entrevistado que exemplifica isso aqui, é que o que aconteceu é que está faltando X selinhos e a promoção vai acabar. E se eu comprar X produtos no valor tal, eu consigo pegar esse produto para mim. Isso sim, isso já foi uma motivação. Ou seja, no momento da compra, para alcançar mais selos, para alcançar uma pontuação maior, o indivíduo toma a decisão de comprar mais, comprar algo que não estava planejado, movido por essa premiação. A terceira conclusão é que, aliada à recompensa, a personalização das ofertas é muito importante no processo de valorização do programa de fidelidade e para reconhecer a relevância desse programa de fidelidade. As ofertas baseadas no histórico de compras do participante geram essa percepção de que as empresas entendem sobre o seu perfil e preferências e motivam para que a próxima compra seja feita. E aí aqui eu trouxe algumas falas. Eles me conhecem, sabem como vender para mim. Essa fala da entrevistada 5, a última aqui, que ela já conhece meu perfil. Pelo que eu entendi, eles têm um estudo baseado nas compras, para você montar os looks baseados na pessoa. Aí é complicado, porque ela acaba quase sempre acertando, e você compra roupas que talvez não precisasse. Esse caso foi bem emblemático na pesquisa, porque era uma loja de roupa, uma marca de roupa, que através das vendedoras faz toda uma curadoria de roupas baseado no que essa pessoa já comprou. E essa entrevistada em especial era extremamente fiel e recorrente nessa marca. E o achado 4, que essa quarta conclusão talvez seja a mais importante desse estudo, que é a lealdade, ela antecede o programa de fidelidade, ou seja, ela é a condição para que o participante tenha adesão e use o programa, e só então o programa de fidelidade é capaz de catalisar a lealdade. Então aqui muda um pouco a lógica, né? Não é o programa de fidelidade que faz com que o indivíduo seja leal à marca. São todos os antecedentes, a conveniência, é a qualidade daquela que aquela marca proporciona, é a percepção de preço. Então, só depois que o participante entende isso, que ele realmente cria essa relação com a marca, é que ele, de fato, adere ao programa. E uma vez que ele adere e experiencia os benefícios, majoritariamente econômicos, ele catalisa essa lealdade através da recompra.
né? Tem uma frase aqui que explica bem isso. Não é só o programa que me faz comprar no Pão de Açúcar, é a variedade, é a musiquinha feliz, enfim, o fato de eu conseguir estacionar o carro. Ou seja, é a experiência, é a relação com a marca, né, que faz essa pessoa, de fato, ir até aquele estabelecimento. Não é o programa de fidelidade, mas o programa de fidelidade, ele potencializa o comportamento de compra. E, por último, o programa de fidelidade, ele favorece a lealdade comportamental. A gente conseguiu verificar isso no estudo, né? Ele, de fato, ele estimula o comportamento de compra em diferentes aspectos, seja a pessoa passar a comprar um produto que ela não planejava, ou ela comprar um volume maior de um produto que ela planejava para acessar algum benefício. Mas a gente não conseguiu verificar nessa pesquisa um estímulo à lealdade atitudinal, ou seja, o vínculo que é estabelecido com a marca, ele se dá por outros fatores, que a gente até já comentou ali, né? A experiência, a percepção de qualidade, mas o programa de fidelidade, nesse estudo a gente não conseguiu entender que ele é capaz de gerar essa lealdade atitudinal, somente a lealdade comportamental. Então, essa isso aqui representa o fruto do nosso estudo, né? Essa relação entre lealdade e participação no programa de fidelidade. Então, a gente entende que tudo começa na lealdade, na verdade. Então, o indivíduo ele desenvolve lealdade pela marca por causa do preço, por causa da diversidade de produtos, da qualidade, da conveniência. A partir disso, ele adere ao programa de fidelidade. E o programa de fidelidade, personalizando as ofertas e dando acesso a essas recompensas, estimula novamente a lealdade. Falando de contribuições gerenciais, a gente entendeu aqui que é necessário que a empresa antes entenda a função do programa de fidelidade, né? Ele é capaz de potencializar a lealdade, mas ele não constrói a lealdade por si só. Isso é determinante no planejamento e gestão do programa de fidelidade, quando a gente está falando de qual objetivo esse programa vai cumprir, né? Qual problema da empresa ele se propõe a resolver. Se é uma empresa que tem problemas de baixa fidelidade, né? de baixa adesão, esse programa de fidelidade ele não vai resolver sozinho, né? Precisa ter feito todo um trabalho antes de marca, de logística, de atendimento, para que ele realmente consiga atingir o objetivo dele. As recompensas monetárias, ou seja, os descontos, eles são determinantes principalmente para a captação do participante. E eles têm um efeito importante aqui, que é a resistência à concorrência. Então, num ambiente altamente competitivo, eles podem ser aqui um trunfo para que a gente crie essa barreira, né? Já as recompensas tardias, elas favorecem a compra de novas categorias e aumento da cesta, né? Então, para alcançar o prêmio, a pontuação para alcançar o prêmio, eu coloco outros produtos que eu não planejava no meu carrinho, ou eu compro mais desse mesmo produto para eu conseguir atingir a minha pontuação. A personalização das ofertas, ela é imprescindível para a construção de valor e da relevância do programa de fidelidade, e tudo que está por trás disso, né? Isso afeta tudo que está por trás da personalização, que é a estrutura de dados, que é a infraestrutura, que é a tecnologia que possibilita essa personalização em escala. E o aplicativo aparece aqui como um recurso potente para a manutenção da relação entre o cliente, né? Porque a gente viu ao longo das entrevistas o quanto o aplicativo passa a ser a principal e muitas vezes a única fonte de relação entre marca e consumidor. Quais são as lacunas que foram encontradas? Existe personalização das ofertas em boa parte dos casos relatados, mas existe uma lacuna muito grande em personalização da comunicação, do diálogo com a pessoa, né? Então, esse relacionamento, e talvez esse seja um dos pontos pelos quais a gente não observe construção de lealdade atitudinal. Porque a conversa, ela é fria, né? Ela é muito pragmática, ela é sobre as ofertas. A comunicação permanente através de canais diretos também, ela é bem falha, os usuários dificilmente têm um relacionamento com as marcas, seja através de SMS, e-mail marketing, push, então esse relacionamento é muito feito através dos aplicativos dentro da loja já, no momento já que a compra foi decidida. E a gente não observa nesses relatos a construção de benefícios sociais ou experiências, né? Os benefícios são normalmente benefícios monetários diretos, como a gente já falou
anteriormente. E esse foi o nosso estudo, essas foram as conclusões que a gente teve, pessoal. Muito bom, brigadão, Érica. E a gente, então, na EMAC, a gente teve a oportunidade de fazer compartilhar esses resultados no pôster, né? Então, eu até fiz amizade com uma professora lá, eu quero trazer ela para falar na disciplina ela estava com o pôster do lado lá, então essa foi uma experiência bacana, e ela começou a contar um pouco dos estudos dela na área de CRM, então foi muito legal, né, a gente poder... sempre há um desconhecimento, tem um fator interessante do seu artigo, que é contar um pouco sobre o nosso mercado, né, e você faz isso muito bem, então é bacana dizer em que estágio a gente está, o quanto a gente evoluiu, né, então para quem estuda isso, é interessante para você poder até comparar locacionalmente, né, então, o quanto cada um já está, em que estágio está, né? E o comportamento desse consumidor que ficou bem claro aí. Bom, então eu queria deixar aí o pessoal à vontade, se quiserem fazer comentários, tirar dúvidas, fiquem super à vontade. Todo mundo amou, viu? A audiência amou o seu trabalho. O Rogério está perguntando onde eu posso encontrar o artigo, mas a gente ainda não publicou, né, Lu? Vamos... Queremos. Vamos Eu fazer achei em breve. sensacional, viu, Érica? Ai, que bom, que legal. E eu estava na dúvida até se era, quando eu vi a chamada, né? Se era o que eu estava pensando que era de lealdade mesmo, com programa de lealdade, né? E eu achei bem relevante. Eu trabalho hoje num programa de lealdade, que é o Valoriza, da Vivo, né? E, nossa, eu achei muito interessante as descobertas e me chamou muito a atenção a questão da personalização que você falou. Até vou usar internamente aqui, porque eu estou trabalhando justamente com isso, com desenvolvendo modelos para personalizar as ofertas, né? O NBO. E eu achei muito interessante essa colocação que você colocou, que não é o programa que vai gerar a lealdade, sim, ele reforça a lealdade vem antes, né? Esses outros aspectos do preço, do serviço, eles vão levar o usuário a usar o programa, né? Eu achei muito interessante esse tipo de descoberta. Por isso que eu fiquei bem interessado no teu artigo e nos dados. Muito bom, legal. Muito bom. Eu vou colocar aqui, Rogério, que acho que talvez ajude, o pôster que a gente mandou. Ele tem um bom resumo, assim, do trabalho, né? Espera aí que eu já faço isso agora. Para a gente que está no negócio, em contato com esses programas de fidelidade, pelo menos para mim, essa foi uma descoberta que mudou muito a minha forma de pensar a construção dos programas de fidelidade, né? Porque muitas vezes os departamentos de loyalty, os departamentos de CRM dentro das organizações são aqueles cobrados por recorrência, frequência. E, na verdade, essa CRM, relacionamento com o cliente, deixa de ser função de um departamento e passa a ser toda a forma de pensar e de se estruturar da empresa, né? E onde a gente pode atuar é muito mais uma camada de marketing, de como trazer isso para a superfície, de estimular, mas algo que é muito mais profundo, né? Os seus antecedentes, eles têm que vir no atendimento, na diversidade de produto, no atendimento, na logística, nos prazos de entrega. É verdade. Fala, meu amor. Fala, Maíla. Não falei bom dia para você que você chegou aí. Tudo bem? Se apresenta, Maíla, que nem todo mundo te conhece. Muito prazer, pessoal. Bom dia, professora. É um prazer estar aqui. Nossa, que bárbaro. Eu estou aqui anotando tudo, falta braço. Eu queria ter gravado, não consegui gravar. Você está gravando, que bom. Pessoal, eu trabalho com experiência do consumidor na Zeiss. A Zeiss é uma empresa alemã de lentes ópticas, mas também trabalha com lentes de câmera, com maquinário médico de cirurgia oftalmológica, enfim. E, nossa, eu estou embasbacada. Eu estou assim, cheia de dúvidas, cheia de perguntas. Achei bárbaro também, como o colega comentou, a questão da lealdade antecede o programa de fidelidade, né? Hoje, um dos meus desafios realmente é o programa de fidelidade, mas é a experiência do consumidor de maneira geral, num segmento que, apesar de ser de saúde, ele é muito pouco valorizado.
né? 70% dos nossos consumidores hoje, não, eles sabem a armação. Por exemplo, é sei lá, uma Silhouette, é um Hugo Boss, mas ele não sabe se é uma Silor, uma Varilux, uma Zeiss, uma Roya, enfim. Nomes do mercado que eu nem sei se todo mundo conhece. Antes de entrar nas Zeiss, nem eu mesma conhecia. Então, a minha pergunta, na verdade, vai muito de encontro ao teu último comentário em relação a essa estrutura, e aí quando a gente fala principalmente em segmentos que o awareness de marca é tão baixo como o meu, propriamente dito, e aí o de Farm eu não sei como é que funciona, desconheço, mas talvez a gente possa bater essa bola, quando você diz que é uma responsabilidade, e aí a gente fala dessa questão toda de fidelização, de atrair, de churn, enfim, de toda a empresa, vocês fizeram ou vocês têm algum tipo de movimento, ou talvez até de governança, que traga em voga essa necessidade das áreas de logística, compra, finance, enfim, estarem em linha com esses objetivos de fidelização? Eu não digo assim de perda de cliente, etc., mas algo como embaixadores, não sei, algum tipo de estratégia nesse sentido? Maíla, é Maíla ou Maila? Desculpa, Maíla. Maíla com Y no acento. Maíla. Então, quando eu desenvolvi essa pesquisa, eu nem estava na Hypera ainda, né, no segmento de farma. Eu estava bem no contexto de varejo. Aqui, imagina que a indústria está a 70 passos antes do varejo, né? Assim, atrás, eu diria, né? Porque o varejo já está muito mais avançado em relacionamento com o consumidor final. A indústria ela tem uma série de barreiras ainda, que é acesso ao dado, né? Acesso ao dado direto do consumidor, e aí os programas de fidelidade vão muito bem nesse caso, né? Para a gente acessar. Só que a indústria demorou para se mexer para isso. E a Hypera, ela está nesse processo ainda de entender. A gente acabou de passar pelo processo de entender que, sim, precisamos estar perto do consumidor final. E talvez programas de fidelidade sejam um caminho. E a gente está nesse momento de tentar se estruturar para isso, né? Então, a gente não tem esse nível de refinamento como talvez os varejos brasileiros tenham um pouco mais, né? Se a gente olha para um Magazine Luiza, ele tem programa de fidelidade há 15 anos, né? Talvez não nesse modo que a gente está vendo aqui, mas até melhor, né? Porque ele tem experiências muito fortes para quem é o cliente fiel deles. Eles trabalham muito bem com experiência. A C&A lançou o programa de fidelidade dela tem 3 anos, né? A gente tem Boticário, enfim. Farma já está num cenário que está correndo atrás, né? Para chegar nesse nível de refinamento. Ok, maravilha. Parabéns, Érica. Obrigada. Bom, eu acho que eu sou mais externo aqui em termos do tema. Aqui eu vim muito de curioso para ver como é que foi o evento e fiquei muito contente ver o seu trabalho, Érica, porque já despertou o interesse aqui de todo mundo, né? Então, isso aqui eu acho que é o que a gente busca quando a gente faz pesquisa, que a gente encontre algo novo que as pessoas não tenham percebido. Então, eu queria lhe indagar se dentro dos achados que você teve, muitos deles confirmaram o que você já tinha visto na teoria, né? Teve algo assim, nossa, isso aqui é novo. Teve algo assim que fez brilhar o seu olho e que porque isso pode ser que lhe conduza a fazer uma publicação de alto impacto. Sim, essa era a nossa grande discussão ao longo de todo esse estudo, né? Eu tinha uma motivação muito forte, a Lu participou com essas minhas dores do começo ao fim. Eu tinha uma motivação muito forte em estudar programa de fidelidade em varejo no Brasil, porque, embora a gente tivesse muito material no mundo todo sobre lealdade, eu não encontrava especificamente material sobre varejo brasileiro, programa de fidelidade em varejo, com uma visão mais sistêmica do negócio, né? A gente acha muito sobre hotelaria, sobre aviação, né? Que foram os pais do programa de fidelidade. Então, de fato, muitos dos meus achados vêm confirmar o que a teoria diz. Para mim, o mais distinto de tudo foi essa inversão de lógica, né? Porque entre lealdade e programa de fidelidade, isso eu não encontrei nos estudos, né?
explicando sobre a necessidade da gente ter a relação de lealdade antes para que aqueles indivíduos, de fato, se engajassem no programa e aquilo tivesse algum efeito positivo para a marca. Talvez de tudo que a gente tem achado na literatura, esse tenha sido o achado distinto desse estudo, sabe? Então aí tá é o que faz o brilho, né? O que traz o brilho do seu trabalho. Você deve colocar isso no título, você deve dar um realce nos seus achados, deve aparecer no seu resumo, porque realmente é interessante, E a literatura, pelo menos pelo que você está me dizendo, né? Ainda não tem uma clareza desse efeito que o programa traz sobre a própria lealdade. E então, parabéns, você tem uma pedra preciosa aí, precisa de uma lapidação, mas tem muito a entregar. Então, vamos lá, vamos Eu acho publicar que isso até aí. foi isso. É interessante os comentários dos pareceristas, Silvio, porque, na verdade, é como a gente conta essa história. Então, realmente, até o título tá lá, né? Virtual Circle, né? Que é a ideia de que é um ciclo virtuoso mesmo. E não que a literatura não tenha dito, né, de alguma forma, mas ela não fez essa conexão, né, vendo o antes e o depois. Né? Então, você tem muitos trabalhos que talvez possam ter explorado os programas de lealdade, né, e seus benefícios, e outros que ficaram mais para os resultados do programa. O que a Erika tentou fazer é mostrar a conexão das duas coisas, e o programa no meio. Inclusive, eu vou compartilhar, quem viu aqui o que está aí no pôster, tem essa figurinha, né, lá no final, que é exatamente o que são os antecedentes, o que seriam depois os resultados, né, a partir dessa lealdade. Então, acho que esse talvez seja um ponto a se fazer mais presente mesmo, né, no paper. E assim, para futuros trabalhos, me parece que daria para fazer um estudo quant muito legal aí. Dá para de chegar. fazer esses testes aí com públicos grandes, de diferentes segmentos, ver se isso varia conforme o segmento, se, como você falou, será que varia quando eu lido com indústria ou eu lido com o consumidor final, com varejo, né? Então, aí, nossa, tem um material bruto ainda muito legal, talvez, não sei se você vai continuar pesquisando, se está pensando em fazer doutorado. Você tem... Estamos refletindo sobre isso. Acho que o sonho de fazer isso, virar uma quant, é muito grande, né? No começo desse desenho aqui de metodologia. A gente pensou bastante sobre fazer uma abordagem quantitativa, acho que realmente teria um valor alto aqui. Foi uma ideia inicial de fazer um quali-quant, mas não... já tem até cliente, o pessoal da Vivo está de olho. Legal, hein? Muito bom. Bom, acho que tá bem bacana aí essa discussão, e eu agradeço bastante as pontuações, aí muito legal, pessoal. Eu vou, então, passar a palavra à professora Thelma, né, Thelma, para você poder apresentar aí a sua experiência no EMAC, depois a gente fala um pouco mais do evento, né? Eu já coloquei, inclusive, aqui no chat, tá? Se vocês quiserem acessar, e é bacana ver que são vários tracks, e depois você pode até falar disso, né? Até para todo mundo conhecer. Então, ele é muito específico em marketing, mas abre lá mais de 10, 12 tracks em marketing, então é bem bacana. Bom, muito bom. Érica, eu fui da sua banca, né? Fui sua qualificadora e eu adoro o seu trabalho. E estava lembrando da minha dissertação lá de 90 e tantos na GV, sei lá, 99. E é assim, lá no modelinho que eu tinha feito, Érica, eu terminava a dissertação falando assim, existem 2 tipos de lealdade. Naquela época eu pensava, uma que é a marca que você constrói quando você constrói uma marca forte, que eu acho que é bastante o que você traz com o antecede. Então, essa lealdade à marca, que a pessoa já está com a marca na cabeça, já sou Vivo, já gostei da Vivo. E existe aquela lealdade que você constrói no dia a dia, que é o envolvimento. E esse envolvimento no dia a dia, é aí que os programas de recompensa entram, porque é a hora do dia a dia, quando você entrega a recompensa para a pessoa e faz com que ela continue comprando o teu produto, assim, ao longo do tempo, que é o envolvimento mais comportamental que você trouxe. E eu acho que você, agora, né, ouvindo você hoje, quem já te ouviu algumas vezes, eu acho que você está muito mais madura e muito mais segura na sua fala.
Então, eu acho que você não pode deixar de mandar isso para algum lugar bacana, assim, nacional, internacional, tanto faz, mas assim, você tem uma maturidade nessa fala e você tem um produto tão rico que você tem que publicar, assim, independente até de pontos nossos que a gente precisa, não, é uma coisa sua, assim, você tem uma maturidade na fala, você comprou essa ideia e você expressa isso bem, e isso tem que ir para o mundo, assim, mas parabéns, de verdade, se quiser Deixa eu falar. dar Obrigada, Quero dar um professora. reforço na fala da Thelma. Muitas vezes o pessoal procura a gente para fazer mestrado, tanto profissional como acadêmico, com a ideia de que quer reforçar aquilo que já sabia. Então, faz um esforço de 2 anos para dizer, viu, eu estava certo. E daí, sinceramente, dinheiro posto fora e tempo também, né? E você teve a humildade de dizer, olha, tinha coisas que eu pensava que eu ia encontrar e encontrei coisas diferentes. E aí eu cresci, né? Então, esse crescimento tem que ser compartilhado. E isso a gente faz por publicação. E isso pode ocorrer tanto por via acadêmica, mas também pode, e aí, Lu, Thelma, procura o William, para aqui que faz a parte de relação com a imprensa, de divulgar esse trabalho, né? Divulgar o que foi apresentado até aqui, e eu tenho a impressão que é um caminho até para a Érica se motivar aí, fazer uma publicação de relevância e ingressar na pesquisa. Não precisa ser agora, mas quando você quiser. Obrigada pelo incentivo, pessoal. Bem lembrado, Silvia, são tantos alunos, a gente fica um pouco perdida, né? As tarefas. Mas é verdade, a Érica fez um negócio super legal, que ela montou o sumário executivo, né, do trabalho que a gente pede no MPCC, então tá pronto. É realmente a partir dali, né, a gente mandar para o William já anotei aqui, viu? Que aí, Érica, não é grande trabalheira, não, já parte ali do seu sumário, né? A gente anexa com o pôster, já tem material lá para o William trabalhar, né? Legal. Vamos sim, vamos fazer? Bom, eu trouxe aqui, então, alguns comentários sobre o EMAC. Primeiro, que a cidade é linda. O evento foi em Budapeste, e a Budapeste, capital da Hungria, do lado da Ucrânia, a gente morrendo de medo no início, porque como a gente vai para um país do lado da Ucrânia, eu fui até perguntar para a Denilde, qual o impacto da guerra, dá para ir, não dá para ir, no meio desse momento, né, que a gente está, mas ela falou, não, e realmente lá você, assim, vê muito pouco da guerra, você vê. A gente passou os dias que foram muito sossegados, a cidade linda, cheia das pontes. De um lado chama Buda, porque é o lado de cá, e do lado chama Peste, que é o lado mais desenvolvido, e tem uma história muito legal. Então, foi bem bacana estar lá, conhecer, né, Budapeste. Esse foi o hotel que eu fiquei, que era bem pertinho da faculdade. Então, uma vantagem era que 5 minutos, literalmente, você já estava nas sessões, já estava participando do congresso, que foi interessante. E aqui é a faculdade. A faculdade tinha um prédio super lindo, um prédio antigo, restaurado, muito bonito, as salas com infraestrutura, quer dizer, aquela mistura entre o antigo e o novo. O prédio é histórico, super antigo, mas as salas super bonitas, com essas janelas grandes e bem conservado. E é interessante porque a Hungria, ela fica entre o Ocidente e o Oriente, ela é meio entrada, assim. Então, ela já foi invadida muitas vezes. E ela já foi destruída muitas vezes. E esse pessoal tem um poder de reconstrução que você fala, nossa, como é que eles fazem tudo tão bonito de novo, de novo, de novo? Para vocês terem uma ideia, durante o governo comunista, assim, acabou a Segunda Guerra Mundial, teve uma divisão e a Hungria foi entregue para a Rússia. Ela virou da União República Socialista Soviética, mas assim, isso foi ideia de quem terminou a Segunda Guerra, que quis dar compensação para a Rússia, entregou vários países e a Hungria foi junto. Quer dizer, eles ainda viveram todo um regime comunista, que você vê reflexos no jeito da população, no falar do idioma inglês, que é um pouco menos, diferente de Viena, que a gente tinha ido, que era mais ocidentalizado. Mas desde 89 eles estão livres. E assim,
A Hungria, a Ucrânia, a Polônia, eles eram ex-regime, né, soviéticos, e antes da minha apresentação, não, depois da apresentação, veio uma professora da Polônia, e ela falava que, assim, para os poloneses, eles não querem, em hipótese alguma, voltar a ser Rússia. Então, aquela guerra da Ucrânia é uma forma de manter a Rússia um pouco longe por mais um tempo. Se a Ucrânia for entregue, eles chegarão lá também, os russos, porque os russos nada mais querem do que a União Soviética, que quem mora não quer. Então, existe esse conflito muito perto ali da Hungria, mas como a Hungria está com um governo que tem uma boa relação com Putin, então eles conseguem ficar um pouco mais na deles e menos com medo, né, das reações do Putin nesse momento. Aí eu e a Lu na porta do EMAC. Aqui é a seção onde eram os nossos coffee breaks, é dentro da universidade, que era esse prédio todo bonito por fora, ele era todo bonito por dentro também, esses pilares, uma construção bem interessante. Aqui as professoras, então, a Vivian, que é do MPCC do PPGA, a Su, que é do MPCC do PPGA, e a Miriam, que é essa de listradinha, que a Miriam, ela foi nossa doutoranda. Então, ela também é um caso de internacionalização do programa. Hoje a Miriam está morando em Portugal, trabalha lá no Porto como professora, e ela participou e foi legal encontrá-la, assim. Então, o evento tem essa vantagem, né? A gente está socializando também com os professores que estão mundo afora. Aqui é o professor Caê da GV, e do outro lado o professor Balabanes, que é um colega da Vivian, que também a gente socializou bastante. Ia, né, nas coisas que a gente estava reunidos, participava junto. Aqui é o mercado que ficava do lado da faculdade, que é um prédio, assim, lindíssimo também. Construído em 1894, então, só um pouco de Budapeste. E aqui é um jantar que a gente teve, assim, que está o professor Zagallo, a Su, a Miriam Balabanes, o Sérgio Garrido, que é professor nosso aqui da graduação, a professora Suzana Costa Silva, que é de Portugal, que a gente escreve junto, e o professora Miriam. Eu quis colocar essa foto para mostrar, né, algumas pessoas que estavam participando lá. E aqui é na sessão que a gente ia apresentar o professor Caê, a professora Suzane na mesma sala, eu e a Lu, e aí o professor que falou antes de mim. Eu trouxe esse cara, por quê? Porque eu achei a fala dele muito rica. Ele é de IB, Silvio, então para você. Ele é de IB, ele segue o Cavos Gil, ele tem essa fala, ele mora em Israel, e ele trouxe um modelo muito rico, que ele pensava no mentalidade ágil, e ele abriu uma mentalidade do ágil, o ágil mindset, cai no Ágil Lake, que é a forma como a empresa está trabalhando isso, com mais criatividade, com mais profundidade, uma forma até um pouco mais lenta, mas mais profunda, era isso que ele trazia como Slake, e isso aumentava a eficiência das ações de marketing. E impactava na performance, que é um artigo típico de IB, essas últimas caixinhas a gente sempre vê, né? O Strategy, ou pode ser International Market Strategy, Efficiency Market Strategy, caindo no International Performance. E ele trouxe essa questão do mentalidade ágil. Então, eu quis trazer como uma ideia. A gente pode trabalhar coisas diferentes misturando as caixinhas. Então, ele falava como pergunta se as empresas que incorporam, né, um jeito ágil de lidar com seus recursos, com uma mentalidade e com essa questão desse Slake ágil, se elas vão conseguir melhor eficiência e melhor performance. E aí ele fazia todo um estudo usando essa teoria do Slake, que eu não conhecia, também achei legal, que essa empresa quer ter mais velocidade, mais responsabilidade, mais eficiência, então precisa ser mais Slake. E caía no modelo final, comprovando com os números e as implicações.
que a empresa precisa sair um pouco do normal, que a empresa precisa ganhar mais velocidade, mais eficiência, e esses modelos ágeis estão entrando, e isso tem refletido na performance do que elas estão colocando de resultado no mercado. Então, achei que era legal assim, trazer isso só como uma ideia. Aí depois tem a nossa fala, que foi o artigo que a gente apresentou lá, que era feito com a professora Vanessa, o professor Ilan Alon, eu e o Jefferson é o marido da Vanessa, que ajudou na parte quant. O Jefferson rodou boa parte do estudo. O que esse estudo fala? Ele fala de modos de governança associados a diversos stakeholders. Faz parte da tese da Vanessa. É um dos papers que ela fez na tese dela. Então, qual é o foco do estudo, né? Eu vou tentar trazer de uma forma mais simples. Toda empresa, quando ela vai para fora, ela pode escolher se ela vai ter mais controle, então ela vai lá e abre uma loja própria. Então, eu sou a Girafas. Eu vou lá para Miami, eu abro uma loja própria minha em Miami. Então, eu tenho grande propriedade, mas eu gastei muito. A Girafas pegou dinheiro do BNDES para abrir uma loja própria em Miami e custou uma fortuna. Aí você fica com uma dívida para poder pagar e negócio e tal. Então, isso é uma forma de ir para fora, ou eu posso fazer parceria, ou eu posso franquear, ou eu posso ter um desenvolvedor de área, ou eu posso escolher até um master, que geralmente o master, você assina um contrato com o master naquela região e ele toma conta da sua marca naquele lugar e você não precisa botar dinheiro seu. Então, você tem menos controle, mas, ao mesmo tempo, você gasta menos. Então, o trabalho da Vanessa era descobrir a relação entre esses modos de entradas, que a empresa estava indo para fora, com o controle da operação no exterior. Então, a ideia era analisar 3 coisas, pensando em termos de stakeholder. O modo de governança que a empresa tem, então, se é uma empresa familiar ou se é uma empresa que tem outro tipo de... já tem capital aberto, já é uma empresa mais estruturada, diferente, versus o relacionamento dela com o governo e quanto que ela tem network com outras empresas. E essas 3 coisas influenciando em quando ela vai para fora, o resultado que ela vai ter em termos de low control, high control. Então, a gente está trabalhando naquele eixo aqui de baixo. Baixo controle, alto controle. Unidade mais própria ou low control, que é quando eu franquio tudo, escolho um master e entrego para ele a minha operação no exterior. Então, aqui tinha é o mesmo modelo aberto, né? Internamente, a empresa trabalha com seus empregados, seus stakeholders internos, pode ser externos, o governo, as associações, a mídia, e aí ela chegava nessas 3 posições aqui, que é o business group, que é o familiar, né? Geralmente a gente fala, esses business groups acabam sendo familiar, relacionamento com a agência, que ela pegou no caso com a Apex, empresas que tinham relacionamento com a Apex, e empresas que tinham maior ou menor network local. Então, ela chegou nas 3 hipóteses, empresas que fazem parte de uma empresa familiar, tem menos, vão querer ir para fora gastando menos, assim, lá o control. Empresas que já têm relacionamento com o governo também vão se aproveitar desse relacionamento e vão querer ir para fora usando lá o control, e empresas que têm esse network vão querer ir para fora usando lá o control.
Aí eu trago um pouco da história da parceria com a ABF, porque até para a gente explicar aqui no Brasil, a gente tem a SPM que tem essa parceria nos últimos 10 anos, a gente escreveu 5 livrinhos, 2 a cada ano, até 2018, sempre buscando entender as redes de franquias brasileiras indo para fora. Então, aqui é um pouco desse estudo. E aqui é uma característica das redes de franquias brasileiras. O Brasil, a Argentina e o México, eles não são iguais aos outros países. O Brasil, 95% das redes são locais. A Argentina, 90% das redes são locais. E o México, 84% das redes são locais. Quer dizer, é uma característica diferente do mundo. Se vocês pegarem a média mundial, é 70% é estrangeira, a média do mundo, global. Nós somos 95% brasileiro. Quer dizer, é uma característica diferente, porque a gente ficou muito fechado, né, por uma questão histórica dos governos e tudo, ficou muito fechado para a entrada das estrangeiras, e quando elas entraram, as redes de franquias locais já estavam mais consolidadas. Então, isso é uma característica bem desses países, Brasil, Argentina e México, que é latino-americano. E aí, quando você pensa as redes de franquias brasileiras, quando elas vão para fora, você tem apenas, hoje em dia, 183 empresas indo para fora, que não é muito, se você pensar que são 2.882, é em torno de 6% indo para fora. E desses 6% que está indo para fora, metade está sempre experimentando. Isso é uma coisa engraçada. A gente faz estudo, eles estão experimentando. A gente faz estudo, eles estão experimentando. É assim, esses 90 empresas estão experimentando. Aí vai para um país só. Aí 30% não dá certo. Aí desiste, fala mal, fala que para fora é péssimo. Aí tem mais outros 30% que vão tentar da outra vez, experimenta não vai dar. É muito um passou, levou. É muito assim, vou abrir uma loja em Miami, eu vou abrir uma loja no Paraguai e tá tudo certo. E fica nesse experimentar eterno. Você tem umas 90%, você tem umas 45 empresas que estão mais no jogo, que passaram a barreira do experimentar, então, de 2 a 3 países, e você tem umas 30 empresas que estão com visão de longo prazo, tipo uma Chili Beans, Hering, Boticário, Via Uno. Você consegue até nominar essas 30 empresas se fizer um esforço, porque elas estão no jogo há mais tempo, elas estão jogando o jogo há uns 18 anos, e elas estão nessas de conseguir um lugar lá no exterior diferenciado, mas são poucas. Então, a gente ainda acredita nesse tema porque a gente acha que vale a pena querer entender esse mecanismo para ajudar a mudar um pouco e fazer elas expandirem para fora. Aí, voltando para a Vanessa. Como é que a Vanessa fez? Ela pegou os dados que ela tinha da BF, de 188 empresas, trabalhando em 55 países, e ela juntou as observações dessas empresas ao longo do tempo, de cada vez que elas abriam uma unidade fora, como era, de como elas estavam construindo, e com essa base de dados que ela fez aquela questão, juntando com dados externos, tipo dados do FMI, do GEM, e assim por diante. Aí as dimensões do Hofstad. Aí, usando o Ordinary Least Square, OLS, ela chegou numa equação, tentando trabalhar essa questão do relacionamento com o governo, do network e participação de grupos e várias variáveis de controles, impactando no baixo controle para ir para fora. Então, lá o Control Ratio chegou nessa fórmula, rodou, que deu significante. Se ela é uma empresa familiar, se ela está num business group, se ela participa das ações da Apex, ajuda, e se ela tem network com outras empresas que estão indo para fora, que no caso a própria ser membro da ABF ajuda a ter esse network fortalecido.
E ela conseguiu explicar o baixo controle com 20% de R2 aqui, né? Explicar 20% da variável em função dessas aqui. Então, isso foi o resultado positivo que ela conseguiu. Essa é a frase da regressão múltipla, confirmando, então, as 3 hipóteses. E como considerações finais, ela fala que é interessante a gente olhar essa questão de ir para fora pensando em outras coisas além do que já é falado na teoria, né? Então, ela está abrindo para outros modos de governança, como sendo influenciador, a participação em business group, que é a questão do familiar, relacionamento com agências de governo, relacionamento com outros stakeholders, né? Esse network com outros stakeholders. E essa ideia de trocar de uma dimensão sempre unilateral para uma dimensão multidimensional, para avaliar essa questão de ir para fora e essas decisões de investimento, de modo de entrada, com uma visão mais holística. É isso que o trabalho defende no fim. Acho que é isso que eu trouxe. O que mais que eu queria falar é assim, a experiência do EMAC, ela foi super rica, vocês viram que a gente participou, ouviu coisas, eu não trouxe das outras palestras, eu quis ficar um pouco nas minhas sessões, no dia que eu falei, mas eu acho que quem tiver, assim, algum paper, alguma possibilidade, manda para o EMAC, manda para o que a gente vai organizar agora, que é o AIBLAC, que vai ser na própria SPM o ano que vem, de 29 a 31 de março, as submissões agora até 31 até 31 de outubro, isso. E porque essa coisa do internacional, você vai conhecendo pessoas, você vai vendo as pesquisas, você vai entendendo mais a dinâmica, você vai entendendo a lógica, então é super gostoso, assim. Tanto é gostoso quanto é rico a participação. Para eles verem, eu estava acho que fechada, né? Para eles verem a página dos proceedings, é que eu tô com tanta coisa aberta aqui, ó. E então só para vocês verem os tracks, né? Então, ó, tem tracks de advertising, business to business, supply chain, comportamento do consumidor, marketing digital, inovação e desenvolvimento de novos produtos, international marketing, marketing, estratégia, teoria, métodos, né, para quem trabalha com parte de métodos quantitativos, precificação, marca e produto, né, gestão de marca e produto, public sector, né, relationship marketing, essa parte de varejo, tudo que nossos alunos fazem, né, aqui na linha de marketing. Sales Management, Services Marketing, Tourism Marketing, Social Responsibility, e esse aqui que é do professor Zagallo, Transformative Consumer Research, que tem crescido muito aí nos fóruns internacionais. Então, acho que eu convido vocês também a dar uma olhada. Em geral, os trabalhos, eles não são completos, né? São abstracts estendidos, mas ter o contato das pessoas, porque depois vocês podem, pelo nome das pessoas, puxarem no Google Scholar o que eles já vêm desenvolvendo, então vocês puxam um trabalho anterior, é super interessante, tá? Té, não sei se eu te interrompi, mas aí, se você quiser comentar mais alguma coisa... Não, Lu, eu vou só, se alguém quiser fazer uma pergunta, mas depois a Lu vai falar, se você já quiser, porque já são 12:00 também. Ela precisou sair, a Érica, e... Eu só rapidinho aqui reforçar, né? De novo, eu só estou aqui reforçando, parece que eu vim aqui só para reforçar. Mas a participação em congresso, desde o mestrado até o doutorado, é o que vai fazer diferença na carreira de vocês. Porque é network o negócio, é assim que funciona o jogo. Eu conhecia até quando eu saí da Unicinos fazendo mestrado, eu vim num simpósio dentro da SPM. E a gente vai construindo. Eu conheci a professora Manolita, não quando eu comecei a trabalhar com ela, foi no Enampad. Eu conheci o professor Mário no Enampad e também na SPM, acabou que ele foi parar na minha banca de mestrado. E o professor Ilan, conheci ele num ônibus,
indo do hotel para o congresso. Veja, hoje são todos meus colegas. Então, isso é muito importante que vocês tenham essa noção de longo prazo. Quando vocês pensam num congresso, não é algo que você vai fazer no mestrado, é algo que faz parte do processo. Então, na medida do possível, eu acho que o fato da gente ter um EIB-LAC acontecendo aqui é você ir para o exterior sem sair de casa, né? Você vem na SPM, você está num congresso internacional. Então, tentem ver se vocês têm alguma coisa. A gente vai ter diferentes modalidades de submissão e não precisa estar muito avançado para você submeter. E ao contrário do que se pensa, é mais fácil entrar num congresso internacional do que num ENAMPAD. A chance de você entrar é só que você vai ter o material em inglês, lógico, mas isso aí também faz parte do processo. E, Thelma, sou fãzaço da Vanessa, você sabe, né? E ela é um exemplo, assim, para a gente sempre gosta de compartilhar essa caminhada dela, porque é uma caminhada bastante recente. Ela já estava na SPM quando ela defendeu e está fazendo uma carreira internacional aí de sucesso, pesquisando com pesquisadores top. Então, isso é importante que vocês vejam, que o que começa aqui pode levar onde vocês conduzirem. Não é deixa a vida me levar, é vocês que escolhem. E ela fez as escolhas dela, inclusive de transição de carreira, né, Thelma? Sim. Então, e quanto à pesquisa ali, eu achei muito interessante essas características, Thelma, do Brasil, Argentina e México serem semelhantes quando comparados com os outros. Se a gente pensar, são as economias, são as maiores economias também, né? Talvez a Colômbia seja equivalente à Argentina, mas ela cresceu depois. Então, tem questão o quanto o mercado está maduro, o mercado interno está maduro, qual é o tamanho do mercado, e isso vai influenciar o desenvolvimento do franchise. Mas interessante, né? Vários controles que a gente tem que ter aí no processo de avaliação de como é que essas empresas vão, e eu acho que a Thelma está aqui, é uma das maiores pesquisadoras no Brasil no tema, né? E todo mundo que fala em franchising menciona a Thelma, então a gente fica bem contente de ver que a gente está num lugar, a gente está dentro da SPM e é relevante isso que a gente está fazendo aqui, né? Então fica o convite aí, a Lu é super ativa e também tem muitas coisas, o AgriFood está de vento em popa, então aproveitem aí para... Quando é que você vai apresentar, Lu? Dia 26, não é? Pois é, depois eu preciso passar esse convite, porque eu queria ver se tinha uma comunicação, né, alguma arte, e poder compartilhar com o pessoal. Fala com a Suelen lá do marketing, talvez ela tenha. Ela, boa ideia. Nós vamos fazer aí para pós, né, mas é aberta ao público, então aquela palestra assim para contar um pouco, né, desse farm to fork, né, o farm to park, sair de volta aí. Mas é isso, né? Obrigada pelas suas palavras, é super importante essa conscientização de saber que tudo é possível, né? Basta vocês quererem, a gente usa os nossos contatos, né? Mesmo que a gente não tenha, a gente vai atrás, né? Porque a SPM já é uma instituição reconhecida, então fica mais fácil para abrir portas, então isso sem dúvida ajuda muito, né? Também contar com... Até falando nisso, no último EIB-LAC, que foi lá em Miami, a SPM foi a instituição com mais artigos aprovados. Várias esferas, né? Bacana, né? Tem tido muita... Eu tenho levado a SPM para esses fóruns de agro, né? Então, assim, isso também, você vê, a gente vai indo para... O próprio Matheus, né? O Mateuzinho, né? O nosso, ele vai para esses fóruns específicos da área de sustentabilidade. Então, eu acho muito bacana. A gente está criando essa reputação e vocês só podem tirar proveito disso, né? Que eu acho que é muito legal. Então, eu vou rapidinho contar um pouco. Uma coisa de um congresso é que você precisa ser bem seletivo, senão você fica louco, né? Então, esse é um trabalho que a gente tem antes de chegar no congresso, principalmente um congresso desse, que reúne 700 a 1.000 pessoas, e com tantos tracks, se você não tiver foco, você vai ficar lá perdido, né? Só indo nos coffee breaks. Então, assim, o trabalho que a gente faz é já selecionar as sessões que você quer ir, normalmente dos tracks daquilo que você está estudando, né? Então,
como eu tenho essa área do agro, né, de food marketing, e um aluno meu, né, o Alessandro, que infelizmente não está aqui hoje, está estudando food waste, né, e a minha área de marketing e relacionamento, eu praticamente peguei essas 3 coisas, né, e eu fui por palavra-chave mesmo, então o que tinha de food waste, e chamou minha atenção porque tinham 3 sessões de food waste, para vocês terem uma ideia lá, tá? Então, uma era uma sessão especial, a outra era dentro de marketing, estratégia, sei lá, enfim, mas o food waste presente em muita discussão, food waste dentro de casa, então foi muito bacana para reunir o que o pessoal está estudando de food waste em marketing, né, na Europa. Uma coisa importante de se dizer, toda vez que você vai para esses congressos itinerários, tendem a receber pessoas dos locais onde eles recebem, porque é mais barato, né? Então é muito bacana, a gente encontrou muita gente da Polônia, muitos professores daquela região mesmo de Budapeste, da Áustria, né, Alemanha. Então você já não vai encontrar tanta gente do Canadá, dos Estados Unidos, né? Porque quanto mais distante, mais caro. Mas isso é uma característica interessante desses itinerantes, né? Então eles vão reunir e é uma oportunidade de você conhecer esses pesquisadores que só em congressos como esse você teria essa oportunidade, né? Então é bacana, você acaba se ligando a essas outras universidades que às vezes não está no nosso radar, né? Então, como eu falei, né? Acabei fazendo amizade com essa professora. E aí, eu separei aqui, vou mandar para vocês, 4 papers que eu achei muito interessantes. O Rogério certamente vai se interessar por 2 deles. Então, um que é super legal, eles sempre tratam de coisas muito modernas, né? Então, esse aí, falando mais de alimento, ele está falando sobre o uso de... que também estava no meu radar por causa do Murilo, né, desses labels, né, claims, labels, rótulos, né, que são cada vez mais presentes na nossa vida como consumidor, né, então, e também está na pesquisa, as pessoas pesquisando o efeito desses labels, desses claims, no processo de compra das pessoas, e isso durante o Covid. Então, eu achei bem interessante a pesquisa, estou mandando aqui para vocês. Tinha uma outra que falava do Nutri-Score, então esse eu não consegui, porque foi numa sessão especial, e esse eu queria muito ter acesso. Então, eu vou escrever lá para os pesquisadores, porque eles estavam usando uma metodologia muito interessante, um quadro teórico muito bacana, para mensurar esse efeito do Nutri-Score, que é um rótulo específico da França, né? A gente vai ter o nosso, que acho que não sei se está todo mundo sabendo, mas a gente vai ter a lupa, né? E que é uma espécie de como se fosse um alerta, né? Para dizer, olha, esse produto tem mais sódio, esse produto tem mais açúcar, e lá eles usam o Nutri-Score, que é bem específico. E, bom, e aí eu separei 3 aqui que tem a ver com marketing de relacionamento, e tem uma coisa interessante, o quanto o marketing de relacionamento ele está indo para essa área de Big Data, né, de mensuração de touch points, vai super aí na linha do que o Rogério está fazendo. Então, a gente cada vez mais vê uma conexão de leitura de banco de dados, de data mining, que já era... não é uma coisa nova, né? Se a gente fala em data mining, marketing direto, mas isso está potencializado com toda a tecnologia que hoje a gente tem, né? E como é que você traz isso para tomadas de decisões importantes aí pelas empresas? Então, esses 2 é bem interessante porque eles falam de disclosure, né? Então, essa coisa é muito legal, né? Então, assim, esse chama, eu vou até colocar aqui para vocês. Então, assim, você tem a opção, muitas vezes, de compartilhar, ele vai te perguntar, você quer compartilhar os seus dados? Então, eles vão estudar quando eles te dão dual stage, né, para você clicar lá se você quer, e se tem mais um stage para você confirmar, versus os que são os tradicionais. Então, ele vai fazer o quanto isso impacta o engajamento das pessoas, se elas se engajam mais ou menos, a depender desse dual ou no stage data disclosure. Eu achei sensacional, eu nunca pararia para pensar em fazer uma pesquisa desse tipo, né? Quer dizer, como que a pessoa, se ela desiste, né? Porque é 2, porque é 1, já desisti, não quero mais saber. Porque a maioria das empresas hoje, se você vai fazer qualquer coisa, ela te pede dado. Então, a pergunta é, né, até que ponto eu estou gerando aí uma barreira, né, de engajamento. Então, eu achei, assim, sensacional o estudo, estou aqui compartilhando com vocês. E esse aqui...
é para falar exatamente sobre aí, olha, Rogério, que legal, hein? É para estudar o quanto os touch points podem contribuir para o churn. Então, essa não é uma terminologia muito comum, mas o que é o churn? É o momento que o consumidor deixa de querer prosseguir aí com a marca, né? Ele fala, desisto, cansei, não... E esse ponto, eventualmente, pode ter o gatilho num touch point. Então, também aqui estou colocando para vocês. E, por fim, esse tema pode ser para os nossos alunos que estão estudando em Higher Education, que ele está usando, eu nunca usei, tá? Ele é de 2 caras, PDD, mas vou botar na minha disciplina, que é esse Customer Experience Management Framework, que é o CEM, né? O CEM, é um framework bem bacana, que ele vai falar de bounds. Então, ele vai dizer que o relacionamento da pessoa, né, com as marcas estão ligadas a bounds, é affective. Eu nunca usei esse framework, mas vi ele usando, achei interessantíssimo para essa área, e aí ele está aplicando em Higher Education. Então, tá aí, pessoal, compartilhei, vocês vão ver que alguns têm só o abstract, mas o importante vocês têm os nomes dos autores, né? Então, se interessar, vocês podem ir atrás e ver o que esses autores estão pesquisando, se já tem coisa mais ou menos similar, e não entrar em contato diretamente com eles, né? Que é uma coisa relativamente comum aí na academia, tá? Tem gente muito legal que responde rapidinho, né? Inclusive autores famosos, né? Que a gente acha que nunca vai responder, os caras respondem. Então, esse é um pouco que eu queria compartilhar com vocês e tomo todas as palavras aí da Thelma e do Silvio, que além do né, como diria o meu ex-orientador, né, então, além do turismo acadêmico, porque de fato é um turismo, permite a gente conhecer vários lugares, né? Você vê para onde a academia está indo no seu tema, acho que esse é um ponto fundamental, né? Afinal de contas, o que é que os caras estão estudando, né? O que está movendo essa academia. Então, é como se você fizesse uma revisão de literatura updated, ali na sua cara, entendeu? O que os caras estão se preocupando. Então, é muito legal essa bússola, né? E o networking é sensacional. Eu vou dizer aqui, vou falar um disclosure, eu prefiro congressos menores e que não tenham brasileiros. Porque aí você é realmente obrigada a ir falar com pessoas que você não conhece. Então, quanto menos você tiver colegas juntos, é melhor. Né? É legal, óbvio, né? Que bobagem falar isso, mas assim, te força a você sair atrás de conversar no coffee break, na hora que você acordar de manhã. E tem um especial que eu amo muito, que é esse que eu vou do Eagles, e que a gente acorda, dorme com todos os professores, e você quer voltar, né? Porque você quer cada vez mais saber o que eles estão fazendo, você começa a entender como é financiamento na Europa, nos Estados Unidos, você entra um pouco na dinâmica deles, eles também passam a entender a sua realidade, né? Eu lembro de uma sessão que eu fui apresentar lá no Eagles, e aí eu cheguei lá e o cara me apresentou, full professor da SPM, passou, eu apresentei, chegou, terminou, o menino vira para mim e fala assim, oi? Você não é doutoranda? Você é full professor? Então, olha a questão da identificação do nome, né? Porque full professor para eles é o cara que já tem tenure e está lá há mais de 15 anos, né, na universidade. É um cara top, assim. Ele olha para minha cara e fala, oi, você já é full professor, mas quantos anos você tem? Não estou entendendo isso, né? Então, eu falo, olha, no Brasil é diferente, né? A gente não tem isso de full professor, é um esquema diferente, mas é bacana até para a gente ver essa questão dos usos das nomenclaturas, dos processos de carreira acadêmica no mundo, enfim, pessoal, vale muito, muito a pena, recomendo fortemente. E as histórias que a gente pode depois compartilhar aqui, né? E vou colocar no chat algumas datas. Então, assim, 31 de outubro, a submissão para a IBELAC, agora, que vai ser em São Paulo, de 29 a 31 de março do ano que vem. Então, 31 de outubro é uma data importante. E a data do próprio EMAC, que é sempre início de dezembro, eu acho que é 1º de dezembro, é uma boa sugestão, que vai ser o ano que vem na Dinamarca, eu não sei o nome da cidade, mas começa com G, eu esqueci. Mas é na... Copenhague está aqui, é uma cidade que fica... É a cidadezinha do Hans Andersen.
É uma cidade de estudantes na Dinamarca, que parece ser bem bonita também. Mas, assim, fora esses, né, a gente tem todo ano o CLAV, o CEMEAD, o ENAMPAD, quer dizer, não é por falta de congresso que não dá para participar. A gente está falando desses hoje porque são os que estão mais na vez, assim, né, 31 de outubro e dezembro. Mas eu acho que é o que a Lu falou, assim, eu gosto também, Lu, se eu tivesse que escolher, assim, um congresso que eu não deixaria de ir, é o CIMAR, mas desde que foi a pandemia, ele não teve mais. O CIMAR é Consortium of International Marketing Research. O próprio Jorge Carneiro, que o Silvio conhece bem, né, que agora está chefão no AIB lá, o Jorge Carneiro no CIMAR, assim, tinha pouquíssimos brasileiros, era Ângela da Rocha, eu, o Jorge, e um monte o próprio Carlos Gil, a própria Catherine Axon, o Calvis Gary, um monte de professores de fora. Quer dizer, por ser um congresso pequeno, com 100 pessoas, você acaba conhecendo mais a fundo esses caras, e por ter pouco brasileiro, você acaba se envolvendo mais com os estrangeiros. Ajuda, é melhor do que o EMAC. O EMAC, realmente, a gente ficou lá numa panelinha brasileira, que era boa. Mas encontrava os professores brasileiros mundo afora. Então, a professora Mariana Suter, que está morando na França, a professora Miriam, que está morando em Portugal. Né? Quer dizer, você encontra os brasileiros que estão fora do Brasil, que vão também. Também é bom. Mas você tem razão, o congresso menor é melhor. São os dois fóruns, né, que a gente acha que aqui também, né, Thelma, acho que é tão gostoso quando a gente vai no CEMEAD, no ENAMPAD. Eu recomendo que vocês vão todos, né, no CEMEAD. Ele é muito moderno, tem muita coisa legal de metodologia, então ele está tão pertinho aqui da gente, é na USP. Esse, sem dúvida, devia estar lá, né, na agenda de todo mundo. Mas acho que é isso, né, Té? A gente, não sei, meninos, a gente falou bastante, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Acho que podia colocar do CEMEAD, acabou, mas o CEMEAD vocês podem se inscrever, mesmo que vocês não tenham submetido, né? Então isso é legal de dizer. E para encerrar, eu queria contar para todo mundo que nós vamos ter o IBLAC aqui no Brasil, né? Então não esquecerem de... vai ser em março, né? Então, Silvio, por favor, dê aí você como organizador, né? A pessoa que trouxe aqui o congresso, acho que você podia aí divulgar para quem está aqui hoje, né? Ok. Bom, pessoal, antes do IBLAC, nós estamos organizando, eu, a Thelma e o professor Mário, a gente está organizando o que a gente chamou de um warm-up, que é um aquece, né? Um aquece, e vai acontecer agora, 9 de setembro. Se vocês têm uma ideia de pesquisa, olha só, uma ideia que envolva negócios internacionais, lógico, marketing internacional, mas que envolva um cross-cultural, alguma coisa assim, vocês podem apresentar um pitching. Olha só que é diferente. Isso ainda a gente não vê em congresso. Isso a gente está criando, essa ideia de pitching. Esse pitching, você se inscreve, Thelma, se você conseguir compartilhar aí, não sei se você tem aí a divulgação do warm-up, senão eu busco aqui. Ah, tá. E então é só até o dia 15/8, agora, né? Nos próximos dias que encerra. E o pitching é só um slide que você faz, você se apresenta, você diz qual é a ideia, quais os temas que lhe interessam. Você tem 5 minutos para falar. Só isso. Então você participa. É gratuito. A gente só está pedindo 1 quilo de alimento não perecível, que vai para a SPM social. E assim, você tem a experiência de estar num pré-evento. A gente está fazendo esse pré-evento. Ou se você tem um artigo que está mais adiantado, você pode participar de um PDW, tá? É um Paper Development Workshop, né? Você vai, apresenta com quem está pesquisando no seu tema e você pode melhorar o seu paper para apresentar no AIBLAC ou mesmo submeter alguma revista que você já tem algum trabalho já mais adiantado. Então, tem essas duas possibilidades quando você faz a inscrição. E agora, tá? Já é dia 9 de setembro que vai acontecer e é uma manhã só. Começa às 8 da manhã, termina 1 da tarde. Então, é rapidinho. Até o pessoal que está trabalhando aí já vai lá, fala com o seu gestor e diz, olha, lembra aquele
sábado que eu tive que ficar trabalhando para entregar o seu relatório, agora eu preciso de uma sexta de manhã. Então, é a chance aí de você dar o primeiro passo para quem ainda está começando. Ótimo, muito bom. Lu, só uma coisinha, você estava falando ali do Food Waste, eu jantei com a Luciana Vieira, lá da GV, na semana passada. Ela já conhece o seu trabalho, eu falei de você, e ela achou legal que ela trabalha no nível das organizações e no nível, digamos, econômico, e ela não trabalha no nível do consumidor, entende? Então, aí, ó, tem uma pontezinha para você, tá? É muito legal, né? O Alessandro conhece ela, então uma hora acho que a gente vai sentar para almoçar e fazer. Se vocês quiserem, eu faço a ponte, tá? Muito bom, obrigada, Silvio. Bom, então acho que é isso, né? Não sei se alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Eu vi que o Ítalo entrou, né, Ítalo? Obrigada aí pela sua presença, né? Pela presença do Gladstone, pela Maíla, pela Keloane, que estava aqui presente. E é bom que a gente consegue gravar, né? E deixa aí também o registro para depois quem quer assistir. Pessoal, a gente, assim que tiver o próximo, a gente avisa vocês, mas provavelmente vai ser no mês de... Nós estamos em agosto, né? Vai ser lá no mês de setembro. A princípio, a gente tem agendado aí sempre a primeira ou a segunda semana do mês, né? Mas a gente vai avisando vocês aí no grupo. Eu tenho meu grupo de egressos, né? Aí eu mando também, a gente circula para o grupo do PPGA, então vocês vão sempre ficar sabendo. Beleza? Deixa eu só falar mais uma coisinha, Lu. Na semana que vem, nós vamos estar mimetizando o evento de vocês, nós vamos estar divulgando o que a gente fez lá no AIB esse ano. Estava eu, a professora Fernanda, que está aqui atrás de mim. Dá um sinalzinho ali, Fernanda. Ela chegou aqui durante... E o professor Ilan, então a gente vai compartilhar a experiência do que a gente fez e vocês estão convidados, tá? A gente já vai estar sendo divulgado também no PPGA News, então se vocês quiserem ver como é que é um AIB World e o AIB LAC, a gente vai estar falando sobre essa experiência. Sejam convidados. Obrigada. Então tá, gente, eu vou então dar por encerrada essa sessão de hoje, né, até para a gente cumprir o nosso horário, e assim que a gente tiver novidade dos próximos, a gente então compartilha aí com todo mundo, tá bom? Tá bom, um abraço. Obrigada por participarem, viu, gente? Muito bom. Por favor, fica só um minutinho aí, tá bom? Eu fico. Estou interrompendo a gravação aqui.